queria que você começasse aí se apresentando, né? De onde você vem, de onde você é, o que você faz. E aí a gente vai conversando aqui um pouco. Legal. Obrigado para você que está aqui na live ou está assistindo depois aqui no IGTV, né? Uhum. Mas apresentando, eu sou bacharel em Direito. O Levi é bacharel em Direito, mas não exerce aí a carreira jurídica. Em 2013, assim que eu me graduei em Direito, eu mudei para a cidade de Natal para ajudar na implantação do nosso campus da CC Videira, a igreja que eu trabalho, né? Então, em 2013, eu sou formado em Direito, mas em 2013 eu mudei ali para a cidade de Natal para iniciar o nosso campus da CC Videira em Natal. Antes eu trabalhava aqui em Fortaleza, e aí mudei para Natal com esse intuito de iniciar essa implantação do campus, desenvolver cultura, desenvolver equipes. E antes mesmo dessa mudança, eu costumo falar dessa mudança porque foi um marco assim, dela em que grandes coisas assim, aconteceu na minha vida nessa transição de cidade, mas antes, desde 2007, eu já fazia parte desse contexto aí de liderança, enfim. Mas desde essa experiência de Natal, desde 2013 até então, passei 3 anos em Natal, 2 anos na Austrália também, aprendendo sobre liderança pastoral. E voltei aqui para Fortaleza, trabalhei nos nossos campos da CC Videira aqui, tanto na Videira Centro, Videira Sul. Ano passado tive na CC Videira Recife durante 9 meses e agora voltei a Fortaleza. E tudo envolvendo gestão, liderança de pessoas, desenvolvimento de equipes, implantação de cultura. Eu não consigo nem ser tão específico, cara, porque é um mundo de experiências e de vivência e de cada caso ser assim, bem especial e peculiar. Mas o que eu puder trazer aí de forma prática, experiências reais para agregar que ao seja gerente vai ser maravilhoso. Então o background do Levi é esse. O Levi é formado em Direito, trabalhou em escritórios de advocacia, Tribunal de Justiça, mas em 2013 eu decidi ajudar aí na implantação da igreja local, né? E aí desmistificando um pouquinho, muito mais do que as pessoas pensam, a nossa igreja, a CC Videira, ela tem a CC Videira, ela tem uma estrutura muito bem organizada de gestão, de organização, enfim. Então é isso aí que a gente vai trocar uma ideia hoje. Legal, legal. Gente, vocês estão tendo uma oportunidade incrível de ter o Levi aqui. O Levi é um cara que a gente acompanha já tem um tempo, né? E compartilha jornada aí, compartilha crescimento. E, Levi, uma honra ter você aqui. Aqui a gente costuma ser bem pay-bufo, nada muito demorado. A gente tenta ser tranquilo, aqui tranquilo. Vamos trocar essa ideia. Vamos embora. Então, assim, o assunto que a gente está tentando trazer aqui hoje é o seguinte. Há muito hoje nos ambientes de organizações e tal, essa grande discussão, né? Afinal, o que é melhor para a empresa? Um líder ou um chefe? Ou, afinal, eu sou um líder ou sou um chefe? Ou, afinal, o que é ser um líder e o que é ser um chefe, né? E aí a gente vê várias imagens, tem vários outros Instagrams compartilhando aí as diferenças, tentando trazer ali imagens e tal. Então, assim, a gente vai tentar trazer um pouco da tua experiência aí como gestor de pessoas, como líder, né? E essa diferença, né? E aí eu vou te fazer algumas perguntas específicas e aí você vai me dizer como que você costuma agir, né? Tipo assim, qual é a diferença entre o que o chefe faria nessa situação e o que é que um líder faria, né? O que é que um chefe faz numa situação e o que é que um líder faria. Então, podemos começar aqui, pay-buff, diretão? Bora, vamos embora. Vamos pra frente. Então vamos lá. Qual é a diferença, assim, como é que um líder influencia uma equipe, como é que um chefe influencia uma equipe? Ou seja, como é que eles geram ação, né, na equipe? Como é que eles fazem e exercem essa influência dentro da equipe deles?
Maravilha, cara. Eu vou responder essa tua pergunta meio que fora do script aqui que eu tinha colocado. Eu vou utilizar uma leitura que a gente realizou aí no último mês lá no Viva Sua Missão, do Simon Sinek, que começa pelo porquê, em que ele traz o círculo de ouro, né? Ele traz... Fenomenal. É fantástico, cara. E ele muda essa perspectiva da gente liderar baseado no como fazer e no que fazer, né? Muitas pessoas, e aí eu vejo que nessa perspectiva de chefia, né, de gerir somente atividades, muitas vezes, e aí eu vou colocar todo mundo no mesmo bolo, porque queira ou não, em algum momento a gente teve alguma atitude de chefe, em algum momento a gente tem a oportunidade de ter a atitude de líder. Então, que a gente possa, dentro dessas possibilidades, dessas oportunidades da nossa área de atuação, que a gente possa discernir antes de agir, mas agir como um líder que inspira e não como um chefe que simplesmente manipula. Então, nessa leitura do Simon Sinek, né, ele traz esse círculo dourado em que ele nos inspira a liderar e a agir, a gerir pelo porquê que a gente carrega, né? Pelo porquê que está no nosso coração, pela visão, pelo propósito, enfim, pelas coisas que de fato nos move. E aí nesse círculo tem o porquê, o que e o como. E ele fala que naturalmente as pessoas buscam, caraca, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Durante a pandemia, né? Muitas pessoas foram convidadas aí a empreender no seu próprio negócio, e a partir de um local de necessidade, as pessoas meio que numa atitude de desespero falaram assim, caraca, o que é que eu vou fazer e o como eu vou fazer. E aí o autor, parafraseando aqui o Simon, né, ele nos inspira, peraí, mais do que o que fazer e o como fazer, é o porquê fazer, qual é a causa que inspira o teu negócio, né, qual é a missão, os valores, né? De dentro para fora, quais são ali os valores, a missão, a visão, o porquê do teu propósito, o porquê do teu negócio. Então, a primeira diferença entre um chefe e um líder ele inspira as pessoas a desenvolverem as atividades, a chegarem a um resultado baseado nesse porquê forte, nessa causa forte, nessa causa em comum, né? Quando a gente trabalha nesse senso do porquê, eu vejo que a gente está trabalhando em liderança e não em chefia. Então, eu gosto muito de uma frase em que o Craig Groeschel fala que time, equipe não é simplesmente um grupo de pessoas que trabalham juntas. Time é um grupo de pessoas que confiam uma nas outras. E como é que a gente gera confiança no decorrer da nossa jornada de trabalho? Como é que a gente gera confiança num trabalho que requer longevidade, na certeza de que a sua empresa não vai durar apenas 1 ano, 2 anos, você quer que ela tenha longevidade no mercado, né? Então, você espera que a sua empresa construa coisas incríveis. Então, como é que eu vou gerar essa longevidade? Através de confiança, através da confiança do time. Como é que eu gero essa confiança dentro do time? Através de um porquê, de um propósito em comum. Então, líderes, eles influenciam primeiramente nesse propósito em comum. Eles conhecem o seu propósito em comum, eles criam visão, eles geram clareza, eles sabem o porquê antes do o que fazer e do como fazer. Então, eu vejo que a primeira grande diferença entre um líder e um chefe, um chefe geralmente está muito focado no ativismo, né? A gente precisa fazer, como é que vai ser feito, como, o que, e o chefe, ele, muitas vezes, ele esquece da parada humana da coisa, assim, peraí, como é que eu vou me relacionar da melhor forma para inspirar no porquê desse negócio, e aí a gente ter os processos mais fluidos, os processos mais eficazes dentro do que
a gente está aqui se propondo a realizar. Então, a grande primeira aí diferença, eu vejo que líderes, eles influenciam nesse porquê, nessa missão, nesses valores. Ele traz conhecimento para o time de tudo isso, né? De todo esse background, mais do que o como fazer e o que fazer, é o porquê fazer. Eu acho interessante isso, Levi, assim, até porque o método ele pode mudar, né? O como fazemos ele pode mudar, mas se o porquê, vamos supor, né? O líder que ele inspira pelo porquê, aí depois ele pode se ausentar, alguma coisa acontecer, enfim. A equipe pode até não fazer da mesma forma que ele fez ou que ele faria, mas se ela manter o porquê, o resultado ele é alcançado do mesmo jeito, né? Total. Essa analogia. Total. E aí, total. voltando e trabalhando esse mesmo ponto, né? Ok, os líderes influenciam pelo porquê. E como é que eles motivam a equipe? Qual a diferença entre a forma de motivar de um líder e a forma de motivar de um chefe? Legal. Eu vejo assim que muitas vezes, numa relação simplesmente de chefia, existe uma relação de premiação, mas uma premiação muito mais voltada no background dessa premiação, um quê de ameaça, do que propriamente uma premiação que valida os valores, o porquê e a missão da empresa. Sim. Então, eu vejo que muitas vezes o chefe, ele tenta motivar, trazendo ali prêmios de forma não tão claras, entendeu? De forma a oferecer, não sei, enfim. E ali, através da manipulação, um chefe, geralmente, ele é superficial naquilo que se propõe como avanço para a empresa. Já um líder, ele promove, sim, essas premiações, essa possibilidade de avanço, mas constantemente essas premiações, elas validam os valores da instituição. Essas premiações, elas falam muito mais a respeito da cultura organizacional e do coração da pessoa, entendendo o que ela está percebendo, ganhando, avançando, gerando como resultado, e aí congruentes com os valores da instituição do que qualquer outra coisa. Então, vejo que a melhor maneira de motivar, né, um líder, a melhor maneira de um líder motivar é trazendo à tona os valores da instituição e premiar as pessoas pelaquilo que a gente acredita ser os nossos valores. Na CC Videira Eu Amo, todo final de ano tem aí os destaques do ano, né? E ali tem diversos prêmios que são nada mais, nada menos do que os nossos valores, os valores que promovem a nossa... Tá aí, ó. Tá aí. Qual é esse valor aí, Caio? O meu é constância. 2019. Constância. Pronto, o valor constância é um valor da nossa instituição, é um valor da nossa empresa, é algo que a gente carrega ali em cada atividade, em cada coisa que a gente se propõe a fazer. Então, vejo que a melhor maneira de se motivar, mais do que inventar roda, gerar competições vazias, fundamentadas em uma manipulação só para gerar um climão dentro da equipe, mais do que essas coisas, eu vejo que é a gente motivar baseado nos valores da nossa instituição, nos valores daquilo que a gente acredita para a empresa, que a gente acredita em constância, que a gente acredita em autorresponsabilidade, que a gente acredita em autodesenvolvimento, que nós acreditamos, sei lá, na discrição. E ali, a melhor maneira de se motivar a equipe é validando aquilo que você acredita dentro do seu dia a dia. Exemplo, o Caio, ele acabou de compartilhar aí o troféuzinho dele de constância. Quando ele foi presenteado com esse troféu de constância, no coração do Caio, certamente ele deve ter pensado assim, cara, isso daqui
é importante para essa empresa, para essa instituição. Então, eu vou cada vez mais ser constante naquilo que eu me propuser a fazer. E aquilo motiva, aquilo gera clareza, aquilo traz, digamos assim, combustível para as nossas atividades, para as nossas relações, né? Eu vejo que uma maneira legal de se motivar também, Caio, é olhando para o nosso porquê, para os nossos valores, para a nossa visão, para a nossa missão. Esse início do porquê responde muita coisa. Eu vejo que tem muitas pessoas empreendendo, fazendo coisas assim grandiosas, mas que ainda não despertaram tanto para esse background aí da cultura, da visão, dos valores, da missão, e aí é muito importante se ter, né? Exato. Essa questão que você está falando assim, de motivação, né? Todo mundo se motiva de uma forma diferente, né? Principalmente em questão de organização. Em organizações, todo mundo se motiva por uma causa diferente. A faísca, o resultado ele precisa ser igual, mas a faísca ela é diferente, né? Total. Que coloca fogo, ela é diferente. E aí eu achei muito interessante esse exemplo que você deu de motivar baseado nos valores, naquilo que a gente quer, né, celebrar, né? Celebra aquilo que a gente quer promover e tal. A gente quer aquilo que a gente quer que as pessoas tenham, né? E aí vamos supor, né? Como a gente está falando aqui para um ambiente corporativo, então vamos lá. Vamos supor que um dos valores da empresa seja atendimento excelente, né? Sim, então, assim, total. A gente reconhecer a pessoa dentro do cara, aquela pessoa faz um atendimento excelente, né? Aquela pessoa ela é uma pessoa que trabalha com excelência, com produtividade. Então, assim, caramba, eu fui o cara mais produtivo. Nossa, eu ganhei um reconhecimento de ser o melhor vendedor, enfim. Então, assim, essas formas, o líder, ele traz isso, mas é óbvio, né, que dentro da cabeça dela, quando ela, tipo assim, cara, que eu sou exemplo de atendimento excelente. Então, assim, toda vida que eu faço atendimento, eu vou lembrar disso, né? Então, assim, a minha motivação vai ser, caramba, eu vou fazer novamente, mais uma vez, um atendimento de forma excelente. Mais uma vez eu vou ser produtivo, mais uma vez eu vou ser um ótimo vendedor. Então, assim, essa questão de trazer o valor para motivar, né, baseado lá no que a gente falou no começo do porquê, é muito, muito, muito interessante. Total, essa questão, essa pegada da gente motivar baseado nos valores, né, celebrar aquilo que a gente carrega como cultura, cara, é algo que o Andy Stanley fala, né, que aquilo que não é celebrado não é repetido, e aí, no contrário, né, aquilo que é celebrado é repetido. Então, celebrar as atitudes que promovem a nossa cultura, as atitudes que promovem resultados saudáveis, as atitudes que promovem o crescimento do negócio, o avanço dos negócios, né? Então, eu vejo que, de uma maneira muito simples, cara, eu estava até acompanhando uns amigos também que trabalham com gestão, Raduan, da PWR, enfim, tem uma galera aí que eu acompanho, e essa semana no Instagram deles, eles colocaram coisas assim que são simples e que passam batidas e que tem muito, muito, muito disso, de celebrar aquilo que você se propôs a estabelecer como valor, visão, missão, metas, lá no início do seu negócio, lá no início da jornada, né? Então, eu vejo que no ambiente corporativo, se a gente tiver essa intencionalidade de celebrar aquilo que a gente primariamente se propôs a fazer, motiva muito a equipe e cria algo de uma repetição absurda aí. Muito bom. Um outro ponto, uma outra questão que eu quero levantar aqui é, tipo assim, líder. Todo mundo, tipo assim, principalmente em ambientes, né? Nos imprevistos que acontecem, todo mundo olha para o líder. E a forma como ele toma decisões diz muito sobre a resposta da equipe, né? Sim. E aí, qual a diferença entre a forma que um chefe toma decisões e a forma que um líder toma decisões? Legal.
Tem uma frase do John Maxwell que a gente leu no primeiro livro lá do Viva Sua Missão. Estou lembrando dos livros todos aqui. As pessoas pouco se importam de saber o quanto que você sabe, o quanto que você traz de bagagem disso, daquilo, o quanto que você é o fera, até saberem o quanto que você se importa com elas. Então, eu vejo que a melhor maneira da gente resolver aí conflitos, né, como líderes e não como chefe, trazendo um quê colaborativo, participativo com o time. Lógico, carregar a responsabilidade, porque isso é do líder, a responsabilidade pela gerência, pelo resultado, pelos efeitos daquelas atitudes ou daquele projeto, enfim, é do líder, mas você resolver problemas de uma maneira colaborativa, isso reflete muito do seu caráter como líder. Muitas vezes um chefe, ele é aquele cara centralizador que traz para ele que, ok, eu vou resolver, e aí tira da equipe a oportunidade de todos crescerem juntos, né? Criar um processo ali colaborativo de resolução de problemas. Então eu vejo que a diferença de um líder e um chefe numa situação dessa de resolução de problemas é como você envolve pessoas nesse processo. As pessoas não querem, tipo, caraca, olha como o meu chefe detona, como o meu boss, tipo, resolve esses... Não, as pessoas querem participar, as pessoas querem opinar, as pessoas querem trazer também soluções. Então, a diferença do líder para um chefe numa situação dessa de resolução de conflitos é criar esse ambiente seguro para esse processo aí criativo, né? Receber novas ideias, não descartar os outros por uma falsa e, sei lá, sentimento de saber demais, ou isso ou aquilo, mas tornar o ambiente cada vez mais participativo, colaborativo, se importar de fato com o coração, com a opinião das pessoas, né? E dentro daquela multidão ali de insights, de feedbacks, você trazer ali o melhor para aquele momento, né? Eu vejo que numa resolução de conflitos, cara, é muito isso, é como a gente se importa com o coração das pessoas, mais do que a gente está querendo trazer como resposta pronta para um problema que é do momento, é do cenário, e que, se duvidar, não existe resposta pronta. Então, mais do que ficar trazendo conhecimento diante de um problema, é se importar com as pessoas, se importar em de fato ouvir, escutar, criar esse ambiente seguro para colaboração de ideias e daquele ambiente de colaboração surgir algo bem positivo para a resolução aí do problema, né? Tem um case, né, que eu ouvi uma vez, acho que eu li no livro, acho que foi até no Comece pelo Porquê. Legal. Ele fala da história essa questão da tomada de decisões, né? Uhum. Eu li uma vez que era assim, não foi especificamente esse assunto, mas assim, o líder, ele nunca é autodeclarado, ele é colocado, né? Ele é reconhecido. E Legal. as pessoas só escolhem líderes para elas que elas escolhem o líder que é melhor líder para elas. Tipo assim, então, assim, é engraçado, né? O líder, ele assume uma responsabilidade, mas ele assume uma responsabilidade quando as pessoas enxergam nele a capacidade de quê? Esse cara tem algo para me dar. Então, eu acho que é melhor que ele me lidere do que fulano. É melhor que o Levi me lidere do que o Caio, porque eu acho que o Levi consegue me dar mais. O Levi consegue tomar decisões mais acertadas. Aí tem um exemplo nessa questão de tomada de decisões, né? Que é um cara falando sobre
o líder, o chefe, ele vai se proteger. Ele se sente ameaçado constantemente. Ele vai se proteger. E o líder, ele vai proteger a equipe. Total. O chefe, ele se protege. Então, assim, o chefe, na hora de uma crise, nesse conflito e tal, por exemplo, numa pandemia dessa como essa, a primeira decisão dele é o quê? Como é que eu vou me proteger? Total. Assim, como é que eu vou manter, vamos supor que o cara não é o bichão, mas, tipo assim, ele não é o dono, ele tá assim, mas como é que eu vou manter o meu emprego? E total. O líder está pensando, como é que eu vou manter o emprego da minha equipe? Né? Isso aí. Tipo assim, o líder, quando é que ele está pensando muito mais no... Aí tem uma história que é assim, que o cara perdeu 30% do faturamento, perdeu 30% do faturamento dele e tal, e aí chegaram para ele e disseram assim, ó, a gente vai ter que fazer um corte dos funcionários e tal, porque você perdeu aqui esse faturamento e aí vai refletir no financeiro da empresa. E ele falou assim, como que a gente toma uma decisão, né, reconhecendo sim o problema, existe esse problema, mas como é que a gente toma uma decisão sem precisar cortar ninguém? E aí o pessoal, ele motivou a equipe a procurar uma fórmula de fazer isso. E aí uma forma que eles tinham era de cada um tirar uma férias não remuneradas num período de até 2 anos e tal. E aí eles começam a falar assim, que aí ele criou esse ambiente de colaboração, né, que você falou. Legal. Quem podia tirar mais dias de férias, tirava, para que aquele que não pudesse tirar, não tirasse, enfim. Então, tipo assim, todo mundo passou a ele e fala uma frase que eu acho incrível. Ele fala assim, é melhor do que cada um de nós sofra um pouco, do que um de nós tenha que sofrer muito. Total, e aí, total. Uma parada dessa não tem como todo mundo, caraca, esse cara é o cara que eu quero seguir, esse cara é o cara que eu quero estar perto. Por quê? Porque esse cara me protege, entendeu? Antes de se proteger, ele me protege. Total, tem uma frase também do Simon, não é nesse livro do Comece pelo Porquê, é em outro livro dele, que ele fala, eu não sei se já tem em português esse livro, mas é o Líderes Comem por Último. Líderes comem por último. E ali, olhando de uma maneira breve esse conteúdo, ele traz que líderes, eles têm um valor no coração, na sua atitude de servir, né? No sentido de, como você falou, eu estou preocupado com a minha equipe, eu estou preocupado na saúde mental deles, eu estou preocupado no bem-estar deles, eu estou preocupado em saber se eles estão trabalhando e se divertindo no processo. Mais do que o resultado que eu quero gerar, é o como eu vou gerar esse resultado. Isso muda tudo. Tipo, existe um resultado. A gente pode alcançar esse resultado de N formas. Então, o Simon traz um pouquinho esse conceito e ele fala que líderes comem por último. E ali eu fiquei viajando nessa frase de que cara, em um banquete, em um local onde a gente pode se alimentar, a gente pode usufruir ali de diversas coisas, enfim, o líder é aquele que está atento se todos comeram, se todos estão bem, se todos estão servidos, e aí sim, agora eu vou me servir, agora eu vou comer, agora eu vou, enfim. Então, eu vejo assim, como é que o Levi, né, como é que o Levi percebe liderança tanto em mim como nas pessoas, né? Esse caráter de servo, né? De você, antes de esperar algo, você tá ali proativo diante da sua empresa, diante do seu time, diante da sua corporação, enfim, em servir, né? Mais do que qualquer outra coisa, você ser o primeiro a servir, ser o primeiro a se doar. E aí a diferença desse líder servo para um chefe, né? O chefe é aquele que não entende que um líder, ele tem até alguns privilégios, mas a responsabilidade dele é inversamente proporcional. Então,
o chefe, ele pensa que tudo é sobre ele, o chefe pensa que as pessoas devem alguma coisa a ele, o chefe pensa que tudo deve colaborar para ele. Então, o chefe é aquele cara que está ali no centro das atenções e muitas vezes acaba que interrompe o crescimento da equipe devido a essa atitude. Mas dentro desse cenário, líder é aquele que come por último, líder é aquele que se preocupa com o time, líder é aquele que está de fato empenhado no desenvolvimento das pessoas, né, no desenvolvimento das pessoas que estão sob a sua responsabilidade ali. E aí no ambiente corporativo a gente vê aí as metas, vê os resultados. Levi, não dá, cara, para se importar com as pessoas no processo. Não dá, é impossível, cara. É corrida, bora, é meta, é pá e tal. Não dá para se importar com as pessoas. Dá sim. E eu te garanto que as empresas mais bem-sucedidas no mundo são aquelas que investem tempo e recurso no coração dos seus colaboradores. Então, que a gente, como gestores, gerentes, líderes, a gente possa carregar esse valor humano em tudo que a gente se propuser a fazer, porque vai repercutir sobremaneira na qualidade do nosso resultado. Lá na CC Videira Recife, ano passado, eu estava dando um treinamento para os voluntários, e lá é na beira da praia, né? E a gente estava fazendo uma atividade na praia, um evento lá na praia, e conversando com alguns líderes e vendo o exemplo de algumas pessoas, né? A gente tinha que carregar toda a igreja, dentro da estrutura da igreja, para a areia da praia, ou seja, atravessar a rua, né? Com uma série de equipamentos, pá e tal, enfim. E era engraçado, algumas pessoas chegavam, bora, carregar, pá, então, tipo aquele negócio todo. E algumas outras pessoas chegavam e falavam, cara, a gente precisa carregar todas essas pilhas aqui de cadeira, esses infláveis, porque as famílias estão chegando, os pais já estão esperando, os convidados estão lá. Como é que a gente pode reunir pelo menos umas 30 pessoas para que a gente agrupe isso daqui e não comprometa mais tempo das pessoas que já estão chegando? Ou seja, é outra pegada, entendeu? Na perspectiva do resultado. Aquele cara que está lá, bora, vai conseguir do mesmo jeito, mas vai romper ali a saúde emocional de um bocado no caminho, entendeu? Então, enquanto que a pessoa que está envolvendo ali no porquê, a gente vai mover essas cadeiras para lá, com esse número X de pessoas, para viabilizar que esses convidados que estão chegando, eles não fiquem ali em pé esperando. Então, aquilo traz um senso de causa, né, de propósito. Então, por que eu estou falando tudo isso? O resultado de transferir as coisas da igreja para o outro lado da rua é o mesmo, mas o líder-chefe, ele está simplesmente preocupado com o resultado, com a correria, com o corre-corre, bora bater meta, meu irmãozinho, quero nem saber quem é tu não, bora, pá. Enquanto que o líder, né, ele sabe fazer o processo mais saudável possível e gerar aí um resultado absurdo com esse quê humano. Levi, tu é um pastor de igreja, cara, então tu tá falando isso porque tu é um pastor. Não, independente do cenário, se nós conseguirmos trazer esse quê humano dentro das nossas relações, dentro dos resultados que a gente almeja aí, eu tenho certeza que tudo vai ser mais saudável. Antes, no planejamento, durante, na execução e depois, quando todo mundo estiver junto aí para celebrar os resultados, né? Muito, muito, muito bom. O líder ele tem que estar preparado para alcançar, mas antes dele alcançar, ele também precisa ter uma forma de planejar, né? Então, tipo, não é... Total. Às vezes, essa questão de cobrar para atingir, não ter, às vezes, não conseguir ter clareza de como
tipo assim, pessoal, é o seguinte, não é negar os resultados, por exemplo, no mundo corporativo a gente é medido pelos nossos resultados. Sim, total, Assim, total. então, não adianta a gente vir também com várias palavras bonitas e tal, sou líder e tal, mas a empresa ela sobrevive de receita, ela sobrevive daquilo que vem. Então, assim, precisa-se ter um resultado. Mas aí não é a forma como, não é o que você vai alcançar, né? Mas é como você alcança. Não é especificamente, eu vou chegar e vou... Então, assim, o chefe, como ele perde essa preparação, ele acaba, o único recurso que ele sobra para ele motivar a equipe a alcançar o resultado é assim, pressão. Tem que dar pressão. Porque, tipo assim, uma coisa que a gente sempre escuta, né? Por que você fechou seu negócio? Porque lidar com pessoas é difícil. Porque o dono tem que estar dentro. Óbvio, também, eu acredito claramente naquele ditado, né, que diz assim, que o olho do dono é que engorda o gado. Mas... Sim. Mas essa questão, tipo assim, às vezes falta um planejamento. Eu acho que o líder ele tem essa capacidade, ainda. Nós não podemos negar que nós temos que entregar um resultado. Né? Não é só tudo flores. Existe um resultado, existe um trabalho árduo, pesado. Mas espera ainda. Como que a gente alcança da melhor forma com a equipe que nós temos, com os talentos que nós temos, entendeu? Então, exatamente. Assim, você pode ser melhor, Levi, você pode ser melhor que eu nisso. Então, cara, foca nisso. Eu posso ser melhor nisso. Então, assim, essa delegação de resultados e tal. Então, assim, acaba que você torna o processo mais leve e não deixa de ter efetividade, né? Porque eu estou pontuando aqui algumas coisas que você está falando e aí no final a gente vai fazer um... Maravilha. Certo? E aí, cara, para a gente finalizar, que eu acho que é um processo muito importante, principalmente aqui no ambiente que a gente trabalha, para o público que a gente está falando especificamente, né? Uhum. Cara, como que um líder, especificamente, eu estou aqui anotando, mas assim, como que um líder ele adquire o respeito, né? Como que o chefe adquire o respeito e o líder adquire o respeito? Quais são as medidas e a régua que ele usa para medir respeito? Legal. Como adquirir o respeito da equipe, das pessoas que estão ali sob a sua responsabilidade. Isso. Eu volto para o conceito do John Maxwell. As pessoas pouco querem saber o quanto que você sabe, até saber o quanto que você se importa com elas. Então, como eu posso crescer em respeito dentro da minha equipe, dentro do meu time, dentro da minha empresa, dentro da minha instituição? Primeiro me questionar. É um questionamento interno que você tem que nós precisamos fazer. Peraí, o quanto que eu estou disposto a me importar verdadeiramente com as pessoas que estão sob a minha responsabilidade? Qual o nível de comprometimento que eu tenho com essa equipe? Qual o nível de comprometimento do meu coração para com essas pessoas? E aqui sem querer romantizar a questão de coração e sem querer romantizar relacionamento no sentido de serão os meus melhores amigos, a minha equipe. Não, equipe amigo é amigo, liderança é liderança. Eu costumo separar alguns conceitos, né? Muitas vezes as pessoas, vai ser o meu melhor amigo, vai ser tipo, líder é aquele que está ali para direcionar, trazer à tona os valores, trazer à tona a visão, com muito amor, com muita hombridade, com muito respeito. E eu vejo que esse ambiente de confiança, esse ambiente respeitoso, ele é criado, gerado a partir desse coração nas pessoas. Então, não é assim um coração, você é amiguinho de todo mundo, vou passar a mão na cabeça de todo mundo. Não, as pessoas estão prontas e querem receber as suas conversas difíceis, as suas correções, lógico, com muito bom senso, tá? Não é crueldade, é com muito bom senso. As pessoas esperam isso do líder, as pessoas esperam o feedback, as pessoas esperam essa validação, essa confirmação,
as pessoas querem saber se elas estão indo bem de fato ou não. Então, como é que você gera esse ambiente de respeito? É você sendo claro e se importando de fato e sondando o seu coração, de fato. Peraí, eu me importo com essas pessoas, o meu coração está aqui, eu quero estar debaixo dessa missão, desses valores, dessa visão, dessa instituição. Eu comprei, eu abracei a causa do proprietário dessa empresa, eu abracei a causa do CEO dessa instituição, eu abracei a causa que Deus colocou ao coração do meu pastor, enfim. Eu vejo que você ganha o respeito quando você se importa com as pessoas e, de fato, abraça aí a visão, né, os valores, a missão, como a gente conversou aí no início. Show. Levi, vou fazer um resumão aqui do que a gente conversou e a gente vai pontuar mais algumas coisas e encerrar. Bora. Cara, basicamente o que você tentou falar aqui pra gente, né, que o líder, ele precisa focar no porquê. Precisa focar no porquê. Não é simplesmente, vamos supor, olha, eu preciso que você estacione, vamos supor, o cara é dono de um estacionamento, eu preciso que o ticket saia assim. Aí a pessoa, não, mas eu quero fazer de outra forma. Aí se você trazer o porquê, não. Porque assim a pessoa lembra de receber, de pagar, enfim. O líder está sempre muito bem preocupado em trazer o porquê. O chefe, ele foca muito na atividade, né? Ele foca muito na atividade e esquece o porquê. Total. Você falou aqui também que o líder, ele precisa motivar a partir daquilo que ele quer celebrar, ou seja, a partir do momento que aquilo que ele quer, quais são os valores que ele quer trazer para a organização dele, para a equipe dele. Ele quer trazer colaboração, então assim, toda vida que alguém colaborar, ele vai, olha, ele valida, ele motiva, entendeu? Porque, caramba, a pessoa vai entender que isso assim, nossa, eu colaborar é bom. Então, me motiva a cada vez mais colaborar. E acaba que você pega a sua equipe, você vai conduzindo ela, né? Eu acho que o grande papel do líder, ele é conduzir a equipe para onde ele quer o resultado, enfim, que ele quer alcançar. Então, o líder precisa motivar a partir dos valores, né? E o chefe, às vezes, ele quer motivar a partir da pressão, da ameaça, enfim, do que da a pessoa contraprestação. Exato. E o líder, ele precisa tomar decisões, né? Esse processo de tomada de decisões de uma equipe, o líder precisa ter a responsabilidade da decisão que vai ser tomada, mas ele precisa abrir, óbvio, de forma responsável para que a sua equipe ela participe desse processo. Porque lá no fim, né, foi um processo e uma decisão tomada por uma equipe, não por apenas uma pessoa. Total. Essa questão que você falou aqui do líder come por último, para mim, foi fenomenal. O Simon Sinek falou, viu? Ele é monstro, né, cara? Ele é muito bom. Ele é. E aí ele fala sobre o líder, ele está muito mais preocupado com a equipe em primeiro lugar do que propriamente com os resultados que ele tem, né? Olha, eu vi uma postagem ontem que dizia assim: não importa quão grande é o seu talento, no campo de jogo você perde para a equipe. Sim, total. Não importa o quão grande é o seu talento, se entrou em campo de jogo, você vai perder para uma equipe. Total. E aquilo que você está enfrentando, né? Principalmente no mundo corporativo, se você tem um concorrente e, cara, você é muito bom, mas seu concorrente tem uma equipe, acabou. Total. Para exemplificar, cara, isso daí, eu até falei uma vez em um treinamento lá em Recife, né? A gente estava conversando com o Lucas lá e a gente trouxe à tona uma reportagem da Sport TV falando do 7-1, do jogo do Brasil, né? Do 7-1. Na Alemanha, no Brasil e Alemanha, né? 7-1 para a Alemanha na final da Copa do Mundo 2014, né? Enfim, na Alemanha, o jogador ali, o moleque, ele desde criança,
ele é condicionado ali, ele é direcionado a jogar pelo grupo. É o coletivo, né? Agora o Bayern de Munique foi campeão, você viu isso na prática ali, não tinha a estrela, né? Era o grupo muito forte. E aqui no Brasil, o moleque, ele cresce com aquele sentimento de querer ser o Neymar, de querer ser o cara, de querer ser o estrela, de querer ser a pessoa que... Eu vi diversos memes aí na internet, né? Neymar versus Bayern, pá, enfim. Tem muito disso aqui no Brasil, tem muito dessa cultura do cara, do tipo... Enfim, mas... o grande lance, né, nessa reportagem que a gente estava falando no Sport TV é justamente essa frase que você trouxe de nenhum sucesso individual vai ganhar do grupo. Verdade. Nenhum sucesso individual é maior do que o sucesso do grupo. O time sempre é mais forte, o grupo sempre é mais forte. Você ser parte de algo maior sempre vai ser mais forte do que o seu talento individual. Então, quando se trata de gestão, quando se trata de gerência, quando se trata de liderança, a gente precisa crescer para a arte de se relacionar bem com pessoas. Mais do que querer se sobrepor a tudo e a todos, é a gente... saber fluir bem nas nossas relações, fomentar o nosso propósito em comum. Peraí, qual é o nosso propósito em comum? Tem que ter um propósito em comum aqui, tem que ter valores em comum aqui, e aí, baseado nisso, a gente se mover nos resultados, conquistar, desenvolver, lucrar. Tem que lucrar, cara, o negócio tem que lucrar mesmo, é isso mesmo. E, como a gente falou, existem formas e formas de fazer isso. Tem um resultado saudável e tem um resultado que vai ralar peito de geral, que vai sair comprometendo a saúde mental de muita gente aí. Mas a gente, como líder, tem a possibilidade, né, de escolha aí, de agir de maneira saudável, primeiramente para nós e para as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Muito bom. E... dois últimos pontos que você falou aqui foi sobre o líder estar preocupado não só com o resultado, Sim. Né, mas como ele vai alcançar. No marketing, você aprende um princípio que se chama a diferença de eficiente e eficaz. Sim. Né? Não sei se você já chegou a estudar sobre isso. Ele fala que alcança o resultado. Ambos alcançam o resultado, mas... um dos dois, né? Assim, na verdade, você foi eficiente quando você alcançou o resultado, mas você foi eficaz quando você alcançou da melhor forma. Legal. Gastando menos recursos, né? Em menor tempo, enfim. Importa, tipo assim, ambos alcançam o mesmo resultado, mas se você alcançar de uma forma melhor que tenha, né? Então, assim, o chefe, ele está muito mais preocupado com o resultado. O líder, ele está preocupado com como ele vai chegar lá. Total. Né? Como ele vai... como a equipe dele vai chegar lá. No final do trajeto, como a equipe dele vai chegar lá. No final do mês, quando for o faturamento, né? Tipo assim, ele vai preocupar muito mais assim, cara, se eu tiver uma reserva um pouco maior, né? Tipo assim, por exemplo, se eu conseguir fazer que eles alcancem essa meta com um custo menor, talvez no final do mês eu consiga bonificá-los. Talvez eu consiga entender como que eu posso motivá-los. Às vezes é um jantar, às vezes é uma viagem, sei lá, entendeu? Tipo assim, ele está muito mais preocupado não só com como ele vai chegar, o que ele vai chegar, mas como ele vai chegar. Total. Né? E o último ponto que você falou, né? Até tive uma conversa esses dias com uma pessoa e ele falou assim, Caio, nas minhas conversas sempre eu falo, entre ser líder e ser amigo, eu prefiro ser líder. Sim, total. Né? Com certeza. Entre ser líder e ser amigo, eu prefiro ser líder. Não quer dizer que a gente não vá ter uma amizade, certo? Nós vamos ser amigos, nós vamos compartilhar, mas assim, cara, se eu tiver duas escolhas para fazer, se eu tiver uma escolha para fazer, ou eu sou seu líder ou eu sou seu amigo, eu prefiro ser seu líder. Total. Né? E aí, se a gente trouxer para dentro do nosso ambiente,
eu acredito que nós vamos liderar melhor quando nós temos um time de amigos, óbvio, né? Total. Mas nos momentos cruciais, onde isso se colocar em conta, né? Onde isso se colocar em conta, cara, eu prefiro ser seu líder do que ser seu amigo. Sim. Eu prefiro Total. ter uma conversa difícil, eu prefiro lhe confrontar, eu prefiro lhe dar um feedback corrigido, que dizer assim, cara, eu vou passar a mão na sua cabeça, eu vou, né, dar uma forma de regular aqui. Então, Levi, foi muito rico. Você compartilhou aqui. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né, de você poder compartilhar um pouco dessa sua experiência, de um pouco da sua enciclopédia aí na sua cabeça. Que é isso, cara. Realmente agradecer, né? A nossa live vai ficar salva, então quem estiver assistindo aí pode assistir ela desde o começo ou depois, a gente vai salvar ela aqui agora. Quiser entrar no nosso grupo do Telegram também, a gente vai compartilhar o que a gente aprendeu nessa live, a gente vai jogar lá no Telegram e lá a gente compartilha algumas outras coisas, você fica sabendo das próximas lives. A nossa próxima live vai ser sobre como seguir seus sonhos. Nossa, legal. vai ser com um cara que eu admiro bastante, que é um amigo meu, fotógrafo, e aí ele vai compartilhar com a legal. gente como ele saiu do status zero até ele atingir aí hoje o que ele chama de status. Ele diz que hoje está vivendo um sonho, então muito massa. Levi, muito obrigado, cara, por compartilhar com a gente. Valeu, mestre Caio, eu que agradeço. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Galera. Valeu, beijão no coração. Obrigado, pessoal. Valeu, meu grande. Um abraço. Tchau, tchau.